Nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá. Agradecer a Ele pelo dia. Adorar a Ele na beleza da sua santidade. E eu já queria ler uma passagem que se encontra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, onde Davi convoca o povo para adorar. Convoca os sacerdotes, os levitas, a adorar o Deus Todo-Poderoso. O versículo 7 até o 36. Amém? Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem ouvidos do Senhor. E dei graças ao Senhor. Invocai o seu nome, fazei conhecido por ele os povos e os seus feitos. Cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas. Glorificai o seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor no seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, juízos dos seus lados, vós descendentes de Israel, seus servos, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor dos Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual convocou Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã, como que anda a nossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros eram, andavam de nação em nação, bem para o povo. A ninguém permitiu que os ouvisse, antes por amor deles, repreendeu a eles, dizendo: não toques em meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações sua glória, entre todos os povos suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temido mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são dignos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor as famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele criou o mundo para que não se abale. Alegre os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Fuja o mar e a sua plenitude. Volte o campo e tudo que nele há. Regozijem as árvores do bosque na presença do Senhor, porque ele vem ajudar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E disseis: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajuda-nos, livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu nome, ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu nome. Bendito seja o Senhor de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo diz: amém e louvor ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a convocação que Israel fez ao povo, aos sacerdotes, aos levitas. E essa é a oração que nós devemos trazer ao nosso Deus. Reconhecer que Ele é o Deus que faz maravilhas, que Ele está cuidando de cada um de nós. Vamos adorar, vamos orar, Pai. Pai do céu, somos gratos, Senhor, meu Deus, que temos seu cuidado. Como a tua palavra diz, meu Deus, o Senhor é o Deus que opera maravilhas. É o Senhor que cuida de
de cada um de nós, e Deus que abençoe. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Nós viemos para te adorar, Senhor, prestar louvores a Ti. Receba a nossa adoração nessa noite. Cada irmão que se dispôs aqui, meu Deus, a estar na Tua presença. Abençoe, Deus, abençoe a nossa família, abençoe o nosso lar. Cada ministério, cada irmão que exerce, meu Deus, esteja abençoado. Abençoe aqueles que estão dormindo, Deus, também aqueles que não vão poder estar conosco, Pai. Bate contra cada necessidade, Pai. Receba a nossa oração, nosso louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode louvar a Deus. Podemos ir nós falar do Senhor? Amém. Hino 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum tempo, acima buscando o meu amor. Que doce ventura me aspecto feliz, que nova natura minha alma tem ti. No alto caminho da visão da o caminho de doce amor. Me falam sentidos acordes dos céus, e nas ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer ver acesa, gloriosa que eu entendi. Que coisa tão bela, ó Deus sem fé, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hino 161. Da terra celeste meu barco andará, ali onde os santos já estão, findando a noite, manhã verá. Então os remidos
será luminoso esse dia pra mim. Ele chegar ao céu de luz e paz e descanso com Deus assim. Saúde já ouviu Jesus, Senhor, pelas trevas, pelos mares também. Aleluia, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixarei no mundo, porém, sem levar meu corpo para e sempre. O mundo que já se esconde dentro. Não quero jamais em ti morar, pra ver você descer, eu não tenho. Louvores a me cantar, Senhor, pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixarei no mundo, porém, se levar meu corpo com alegria sempre. Amigos, lembrai-vos que uma vida é fácil para qualquer um de nós. Ouvir da cura, Jesus nos quebra, lugar bastante para nós. Senhor, pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixarei no mundo, porém, sem levar meu corpo com alegria sem fim. Essa é a nossa esperança. Aleluia. O Senhor está conosco e Ele nos leva até lá. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa, fazer a leitura da palavra inicial. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Salmo 33. Exultai-vos no Senhor. Aos retos fica bem louvado. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério 10 cordas. Entoai de novo cântico, tangei com harpa e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório cerca as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração
por todas as gerações. Feliz nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, no lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele informa o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Não há rei que salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera do Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o Senhor, nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Para orar? Querido Deus, eterno Pai, te glorificamos, ó Deus, exaltamos, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos concede, ó Pai, um dia de bênção, um dia de vitória. E o Senhor nos trouxe aqui tão somente para te glorificar, para te exaltar e agradecer o teu santo nome, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já tem feito por nós e por tudo que nós cremos que o Senhor ainda vai receber, Pai, vai fazer. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos falhas, nossos erros, nossos pecados. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Pai, o nosso culto, Jesus querido. O Senhor venha, Pai, fazer presente no nosso meio. Que o teu Espírito Santo venha libertar para agir nas nossas vidas nessa noite, Pai. Abençoa, Jesus querido, cada lar, cada família aqui representada. Ó Deus, cada pessoa que entrava nessas portas, Senhor. Que o Senhor venha alcançar com o poder da tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um que for ter a oportunidade. Abençoa o pregador desta noite, ó Pai. Que o Senhor venha falar, não aquilo que nós queremos ouvir, Deus, mas aquilo que a tua igreja está precisando ouvir nesta noite, Pai. Deus, fica conosco, ó Pai. Seja conosco aqui, ó Pai. Deus, nós possamos abrir o nosso coração para ouvir o Senhor falar nesta noite, Pai. E assim, Deus, nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais uma palavra para adorar o Senhor. Você veio para adorar? Recebe uma oportunidade. Estamos a igreja com a palavra do Senhor. Amém. O Senhor tem falado para nós louvarmos aí, então vamos louvá-lo nessa hora. Aqueles que puderem se colocar de pé, fiquem pé, que possam adorar o nosso Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino nos campos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus.
uma semana doentado, mas graças a Deus ele está bem. Né? Nós dois aqui, a oportunidade, né? Não podemos falar. Amém? Salva comigo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Amém. Jesus é bom e Jesus é maravilhoso em nossa vida, né? Ele faz coisas grandiosas na nossa vida. Como diz o nosso irmão, né? Deus faz milagre que não podemos sondar, né? Deus, Ele faz coisas grandes. Nós precisamos confiar nele. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de João, capítulo 6, do versículo 5 ao 10, amém? João 6, versículo 5, uma passagem muito conhecida, né, dos irmãos, muito pregada esta passagem. É a primeira multiplicação dos pães e os peixes, amém? No 5 está escrito: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que dá um deles come o povo. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 3 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? E disse-lhe Jesus: mandai, acertai os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é um texto que nós fazemos para o nosso coração e nós podemos entender, né, quanto Jesus é bom na nossa vida, quanto Jesus é maravilhoso na nossa vida. Jesus ali já sabia o que ele fazia. Jesus jamais deixa alguém que vem até ele embora com as mãos vazias. Jesus sempre dá aquilo que nós precisamos. Jesus sempre dá aquilo que nós necessitamos, porque Ele é o que cuida de nós. Mas nessa passagem, quando nós vemos que Jesus, olhando para o céu e vendo aquela multidão, fala para Filipe: aonde nós compraremos pão? Filipe, um discípulo que seguia Jesus, olha para Jesus com os olhos naturais, com os olhos humanos, vendo ali a situação, e ele fala para Jesus: nem com 200 denários nós podíamos comprar pão para sustentar essa multidão. Filipe, ele olha com os olhos humanos e não olha com os olhos espirituais. Quem estava com ele era Jesus, como vem André, irmão de Simão, né? Outro discípulo que vem até Jesus não para fazer uma sugestão, mas ele veio ali falar de um rapazinho que estava ali com 5 pães e 2 peixes. Mas ele dá para Jesus e falou: mas isso não adianta nada, é pouco demais. Para que serve isso? É muita gente. E Jesus então falou: manda o povo sembrar. O que bastava para Jesus era o povo que estava na mão daquele menino. Foi salvo em 1 Chaves, eu falei sobre essa passagem, sobre ousadia, a ousadia daquele menino. Filipe vê a multidão, Filipe olha para a situação e fala para Jesus: não tem jeito. André traz um recado ali e fala para Jesus: mas o que serve isso? É pouco demais. Eu fico imaginando aquele menino escutando Jesus conversar com Filipe, e quando Jesus fala para Filipe: aonde nós compraremos pão? E Filipe fala: não tem. Eu imagino aquele menino falar, chamando André no canto, e falar assim: vai lá, fala para ele: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Isso é ousadia. Nós precisamos ser ousados para chegar até o Senhor Jesus. Nós precisamos ser ousados para falar com o Senhor Jesus. Ele ainda continua fazendo
fazendo os milagres. Jesus ainda continua cuidando de nós. Jesus ainda continua fazendo aquilo que nós precisávamos. Ele sabia. Jesus já sabia que estava ali um menino. Aquele menino, creio eu, já fui preparado. Eu quero nessa noite ser boca de Deus para você. Eu quero dizer para você, Deus já tem alguém preparando para trazer para você a sua vitória, para colocar na sua mão o seu milagre. Mas você precisa crer. Crer no Senhor Jesus. Não duvida. Chega nele com fé e esperança. Ele é o Deus que faz milagre. Ele é o Deus que faz coisas extraordinárias. Eu falo isso com autoridade. Eu falo isso porque eu sei que Jesus é capaz de fazer. Nós precisamos chegar para Ele. E o que nós pedimos para Ele, irmão, Ele faz. Se nós tivermos fé, se nós crermos. Né? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Nós precisamos ter fé e ser ousado e confiar em Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida na mão dele. Esse rapazinho tinha pouco que ele tinha, ele colocou na mão de Jesus. Não importa que se você tem, não importa se você não adora, não tem o dom de adorar, mas aquilo que você faz, faça com amor. O apóstolo Paulo, ele disse, lá em 1 Coríntios 16, 14, e todas as coisas que você fazer, faça com amor. E Deus, Ele dará vitória para nós. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Presbíteros, faça a oração de ofertas e a irmã já arrumada, né? Vamos colocar a diferença com Jesus Cristo, vamos falar também. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus, chegamos mais uma vez por esse momento. Pai, eu quero apresentar a Ti o serviço importante da Tua casa, Pai. Cada um aqui vai oferecer a Ti o melhor louvor, a melhor oração, o melhor tudo, Pai, a oferta que nós damos a Ti, por tudo que Tu és na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, tem fazer, tem dado de fazer, eu não é nada. E diante dessa palavra, aqui através da Joaquim, que devemos crer. Crê, Pai amado, naquilo que o Senhor, meu Deus, pode fazer em nossas vidas e na vida de nossas famílias, meu Pai. Abençoa, meu Deus, Pai amado, Pai querido, a tua obra, Pai, nessa terra. Abençoa, meu Deus, Pai amado, a tua igreja, Senhor, meu Deus, Pai amado, em todos, Senhor, diante de Senhor, meu Pai amado, no coração, totalmente voltado para Ti, meu Deus. Faça a tua vontade, Pai amado, o teu querer em nosso meio. Nós te pedimos e por meio nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Cantamos a igreja do Pai do Senhor. Amém. Cantar com a esposa que está louvando.
Glórias a Deus. Glória da palavra. Vamos falar, vamos fazer como Maria fez. E aos pés do Senhor, atento, não perdendo nenhum detalhe. Não deixe que nada tire a tua paz, a tua atenção. Se concentra unicamente na palavra. Nós formamos a autoridade de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra o livro no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo número 11, uma passagem bem conhecida, mas graças a Deus que a sua palavra se renova a cada dia. Glórias a Deus. E muitas vezes a gente, diversas vezes, viu o Senhor fala de maneira diferente. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte que me cabe na herança. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajudando-o, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Senhor, que pela tua graça e misericórdia o Senhor fale conosco, através da tua santa, doce e gloriosa palavra. Seu Santo Espírito nos guie ao canal eterno em direção para aquilo que o Senhor quer falar. Que o nosso coração esteja preparado como uma boa terra para receber essa semente. Que ela produza os frutos para o qual ela foi enviada. Sou somente o instrumento nas suas mãos. Usa-me por tua vontade e conforme o teu querer. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, eu peço. E pela fé eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos para a vontade. Glórias a Deus. Essa é uma passagem bem conhecida que vai falar a respeito do filho pródigo. Começa dizendo então que um certo homem tinha 2 filhos. E certo dia o mais novo dos filhos chega para o seu pai
Pai, eu quero a minha parte que me cabe na herança. E depois que o pai divide, poucos dias depois, ele pega tudo que tem e parte. Eu imagino, irmãos, que pelo que a gente vai ver até o final dessa história, não era uma situação que eles estavam passando algum tipo de necessidade, não. Era uma família bem de situação financeira, vamos assim dizer. Porque quando ele está para voltar, ele fala que vai voltar porque na casa do seu pai até os empregados tinham o que comer. E como o pai mata um bezerro cevado, imaginamos então que seria uma espécie de uma fazenda aonde aquele jovem morava ali com seu pai, com seus irmãos e com as outras pessoas que trabalhavam para o seu pai. Então, como será que surgiu no coração deste jovem a intenção e esse desejo de se afastar da casa dos seus pais? Imagino que havia pessoas, talvez viajantes, que iam até aquele local e, vez de outra, falavam para aquele jovem a respeito, talvez, de terras distantes, de onde era em tal lugar, como era em tal situação. E aquilo foi entrando no coração daquele jovem até um dia que ele pega e toma a decisão. Eu quero conhecer essas coisas. Eu quero sair da casa de meu pai. Eu quero ir para longe da casa de meu pai para ver o que existe nesse mundo, para ver as coisas que existem para eu experimentar. E é por isso que ele pede a parte que lhe cabe na herança. Nós temos que ter um certo cuidado, por quê? Porque muitas vezes nossos ouvidos são bombardeados por coisas que às vezes nos levam a querer experimentar coisas que estão distantes daquilo que o Pai tem para você. Coisas distantes daquilo que Deus tem preparado e reservado para você. Não são poucos os casos, irmãos, de pessoas que saem da presença do Senhor, que se afastam da presença do Senhor, para ir conhecer as coisas que estão no mundo aí fora, imaginando que aquelas coisas que são boas, imaginando que naquelas coisas eles encontrarão algum tipo de alegria ou de felicidade, o que na verdade é uma mentira. Nós vamos ver que a palavra diz que aquele jovem ele pega tudo que tem e ele sai. Então, com os seus bens, com as suas riquezas, com tudo aquilo que ele tinha. Mas logo ele gasta tudo. E quando ele gasta tudo, ele vai trabalhar para alimentar poucos. E a palavra vai dizer que a fome e a necessidade dele era tanta que ele desejava se alimentar das bolobras que os porcos comiam, mas nem isso eles davam para aquele jovem, nem isso eles concediam para aquele jovem. Porém, quando ele saiu da casa do pai, ele saiu numa situação de abastança, ele saiu numa situação abençoada, ele saiu numa situação boa. Todos que nós que estamos na casa do pai, às vezes não percebemos, às vezes não notamos o quão abençoados nós somos, o quão felizes nós somos. E muitas vezes nós queremos pegar aquilo que o Pai nos deu e sair para fora, para gastar com aquilo que não agrada a Deus. Quantas pessoas têm dons, Deus usa, Deus abençoa, chega em determinado momento, ele diz, não vou ficar mais, não vou permanecer mais, vou sair, vou procurar, vou ver o que tem lá fora. Quantos cantores nós sabemos que hoje estão no secular, mas que começaram a cantar na igreja, que usavam o seu dom para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, mas de repente decidiu pegar tudo o que tinha e ir adorar outras coisas, outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Quantas pessoas estavam na igreja, tiveram suas vidas abençoadas, às vezes chegaram aqui com vícios, com a vida toda destruída, toda acabada. Deus liberta dos vícios, limpa a pessoa, restaura a vida dela, abençoa, mas chega em determinado momento, ela fala, não quero mais, vou sair, vou para o mundo, vou para outro lugar. O interessante é que no momento que a pessoa chega, ela é bem recebida. No momento que ela chega, ela é bem recebida. Por quê? Porque ela está diferente. Ela tem um diferencial. Ela tem a bênção que ela alcançou na casa do Senhor. Seja dons, seja aquilo que Deus fez, seja aquilo que Deus colocou na vida da pessoa. Fato é que ela não está como as pessoas lá fora. Fato é que ela não está como aqueles que eles vão encontrar quando ela chegar lá. Porque quando você vem, Deus te abençoa, Deus te honra, Deus transforma a sua vida.
Então, por mais que a pessoa diga, a igreja não transformou minha vida, transformou, não mudou minha vida, mudou. É que você às vezes não está percebendo as riquezas, a bênção do Pai de Deus. E às vezes estamos pedindo, dá minha parte que me cabe na herança, para ir gastar lá fora com coisas que não são interessantes. O detalhe é que quando você fica semelhante a eles, quando você gasta os seus bens, os seus dons, você muitas vezes não tem mais o mesmo avalia, o mesmo valor que tinha quando você chegou. Aqueles amigos que te receberam alegres, dando capilho nas suas costas quando você chega, daqui a um tempo vão olhar para você e não vão estender as mãos, como estendeu outrora. Por quê? Porque você não tem para oferecer aquilo que você tinha para oferecer no começo. Você não tem para dar aquilo que você tinha para dar no começo. E muitas vezes você é deixado de lado, você é feito como esse filho pródigo. Não tendo mais aquilo que lhes agrada, não tendo mais aquilo que lhes oferecer, eles já não te dão o mesmo reconhecimento, o mesmo valor. E não te ajudam nos momentos da sua necessidade. Não te ajudam no momento que você está precisando. Mas detalhe, aquele filho vai dizer a palavra que ele veio na situação que ele estava, ele cai em si. Ele olha para a situação que está e fala, na casa do meu pai não era assim. Até os seus serviçais, as pessoas que trabalham para ele são felizes. E por que que eu, sendo filho, vou continuar padecendo aqui aonde eu estou? Vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão e pedir para ele que me aceite como um dos seus empregados. O problema de sair, a dificuldade de voltar, muitas vezes é essa. Porque ele saiu como filho. Mas quando ele está lá fora, ele imagina, meu pai não vai me receber como filho. Não tem como eu voltar, por quê? Porque se eu voltar eu não vou ser filho mais. E quantas pessoas não voltam para a casa de Deus, justamente por esse pensamento. Mas quando eu estava lá, eu fazia isso, eu era aquilo, eu estava em tal posição. Como que agora eu vou voltar? Não tem como eu voltar. Você não vai se aceitar. Não vou ser aceito da mesma maneira. Não vou ser recebido da mesma maneira. Imagino que esse era o pensamento que tinha no coração daquele jovem. Tanto que ele fala, eu vou chegar diante do meu pai e falar, eu não mereço mais ser chamado filho seu. Aceita-me como um dos seus empregados. E quantos, meus irmãos, estão presos no orgulho, presos em diversas situações, porque saíram da presença e agora temem voltar, pensando, será que eu vou ser recebido? Será que eu vou ser aceito? Será que há espaço, que há um lugar para mim na casa do Senhor ainda? Será que meu pai vai me aceitar? Mas o detalhe é que a palavra vai dizer que quando ele estava chegando, o pai vendo ele ainda longe, foi correndo ao encontro dele e o abraçou. Abraçou, mandou que os serviçais viessem, colocassem um anel no seu dedo, colocassem vestes novas dele e os sandálias nos seus pés. Recebeu a ele não como um empregado, mas antes que ele falasse nada, já demonstrou que ele, apesar de ter se afastado, continuava sendo filho. E Deus recebe ele, recebe cada um daqueles que se afastam da mesma maneira, com alegria no coração, dizendo, você ainda é filho. Você pode voltar e ainda há um lugar na casa do Pai para você. E ele manda matar o seu soldado e faz uma festa. E o irmão mais velho que estava no campo, quando volta, vê a festa, fala assim, o que está acontecendo? Pergunta para um dos empregados, ele fala, o teu irmão que retornou e o teu pai matou o bezerro cevado para comemorar. E ele se revolta, porque fala, mas ele gastou todo o dinheiro do meu pai, uma vida desordeira, agora volta e meu pai dá uma festa? Como assim? Como é possível isso? Como meu pai faz isso? Para mim ele nunca deu nada, agora para esse jovem que gastou tudo, ele dá uma festa? Meus irmãos, é muito grave quando nós estamos numa situação semelhante a esse jovem. Que quando vemos alguém retornar para a casa do Senhor, às vezes apontamos e dizemos, nossa, mas ele fez o que fez, ela fez o que fez, agora quer voltar. Ela fez isso, ele fez aquilo, e agora quer retornar. Imaginando que não pode ser recebido com a festa e a alegria que Deus recebe, que nós recebemos quando o irmão volta. Coisa mais alegre é quando a gente vê alguém que volta à casa do Senhor.
Porque quando ele está afastado, é como se o pai disse: se meu filho estava morto e reviveu. Aqueles que se saem da presença do Senhor e estão presos no engano, eles estão mortos e precisam ser revividos. E quando eles retornam, a nossa alegria deveria ser a mesma do Pai. Em receber, em abraçar, em dizer: você é bem-vindo, há espaço, há lugar para você aqui. Da mesma maneira que você era amado, quando saiu, você continua sendo amado. Você continua sendo querido, continua sendo importante. E há espaço na casa para você. Mas infelizmente, muitas vezes a situação do nosso coração é mais inclinada para o irmão mais velho, ao invés de ser como o do pai. Olhando para a situação e falando assim: não tem como. Será que o pastor vai receber ele de novo? Vai ser um obreiro um dia de novo? Será que vai colocar ele no púlpito um dia de novo? Será que vai dar oportunidade para ele louvar novamente? Glória a Deus que seja restaurado, restabelecido e volte a fazer as coisas que fazia antes. Porque se o nosso coração está desse jeito, nós estamos igual à igreja de Éfeso. Tenho visto as suas obras, aquilo que você tem feito, mas uma coisa eu tenho contra você: você deixou o teu primeiro amor. Porque o teu primeiro amor não está mais como o do pai, que aceita aqueles que se afastaram com carinho e amor, mas está como do irmão mais velho, achando que você está aqui por causa do seu merecimento, por causa das coisas que você faz, e não pelo sacrifício que foi feito naquela cruz por você. Não é as nossas capacidades. Não é aquilo que eu faço. Não é porque eu estudo, porque eu prego, porque eu faço alguma coisa, que eu mereço alguma coisa por ele. Eu não sou digno de nada daquilo que ele fez por mim. Foi por amor que ele fez, que ele sacrificou. E é por amor que ele fez por cada um que está perdido também. E é muito grave isso, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós estamos a um passo de ser esses que vão cair lá fora e se afastar da presença. Hoje nós podemos estar aqui julgando, dizendo, falando, mas se nós não tomarmos cuidado, como diz a palavra em Coríntios, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Porque é muito triste, eu imagino esse jovem, ele não passou distante da casa do Senhor. Eu fico imaginando esses irmãos, porque eles não têm passado por estar distante da presença do Senhor. Eu estava vendo hoje e apareceu um vídeo daquela moça, cantora Anitta. Já ouviu falar dela? Já? Sabe onde ela começou? Na igreja. E ela dando um testemunho falando que ela procurou todas as coisas, na bebida, nos prazeres, em tudo, mas tem algo no coração dela que não pode ser preenchido. Que através da fama ela estava procurando preencher esse vazio. Que através dos desejos da carne ela estava tentando preencher esse vazio. E nada preenchia esse vazio. Porque aquele que começou, aquele que entende, aquele que conhece o que é o amor de Deus, não vai encontrar nada semelhante lá fora. Você pode até tentar, pode se escaldar do que tiver aí, mas nada preenche esse vazio. Ela tem fama, ela tem riqueza, ela tem tudo que uma pessoa imagina que pode ter, mas o coração dela fala: ela tem um vazio aqui dentro que nada disso consegue preencher. Porque é só Deus que pode preencher isso. E quando as coisas para aqueles que estão lá fora começam a dar errado, muitas vezes eles voltam. Mas o problema maior é quando tudo continua dando certo. E muitas vezes fica preso ao ponto de não conseguir voltar. A Bíblia vai falar de um homem em Eclesiastes, capítulo de número 1. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Ao longo do capítulo 2, esse homem que é Salomão, ele vai continuar dizendo: tudo aquilo que o meu coração desejou, eu dei. Tudo aquilo que a minha carne desejou, eu lhe ofereci. Porém, em nada disso eu encontrei contentamento. Tudo é vaidade. Aquilo que aquele jovem foi procurar lá fora, Salomão tinha condição e ele disse: eu experimentei tudo. Tudo que eu quis, tudo que eu desejei, tudo que eu almejei. Queria mulheres, eu tive 300 esposas, 700 concubinas. Queria festas, qualquer um poderia vir na minha presença e fazer a festa e eu me alegrar do jeito que quis. Tudo que o meu coração quis fazer construções, eu fiz grandes construções, grandes monumentos. Procurei toda a sabedoria, ser mais sábio do que todos os homens, e isso não me valeu de nada, é tudo vaidade. E é interessante
interessante que ao longo, depois, a palavra vai dizer que Deus por 2 vezes exortou Salomão, falando para ele retornar. E ele se recusou a voltar às primeiras obras, às primeiras práticas. Por quê? Porque o seu coração estava cheio demais com aquelas coisas, que já não sentia mais forças para retornar. Eu imagino que essa moça, ela está da mesma maneira, porque para ela retornar para a casa do pai, ela tem que deixar a terra distante para qual ela foi. Repare que aquele jovem, ele fala que ele foi para uma terra distante, não foi para uma terra próxima. Então não tinha como ele voltar para a casa do pai e continuar naquela terra. Ele tinha que abandonar aquelas coisas para conseguir voltar. E muitas vezes foi dando tão certo para a pessoa distante da casa do pai, que ela fala, eu não tenho como deixar tudo isso aqui para retornar e prefere ficar com vazio no coração. Ó, com tristeza é essa pessoa terminar os seus dias nessa condição. Qual melhor seria a misericórdia de Deus, que muitas vezes ele fala assim, olha, não vou deixar tudo isso aqui certo para você, porque se continuar dando certo, você vai continuar distante. Se continuar tudo ok, você vai continuar distante. Então, às vezes, ele permite que quando nos afastemos, as coisas deem errado. E glória a Deus por isso, porque aí você lembra que na casa do Pai tem pão, na casa do Pai tem sustento, na casa do Pai você tem alegria. O problema é quando você continua lá fora e tendo as alegrias da carne e não sentindo falta do que você só tinha na casa do Pai. Hoje é um chamado de Deus para cada um de nós para pensar onde está o nosso coração, para onde nós estamos olhando, para o que nós estamos mirando. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 16, vai falar da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Isso não provém de Deus, mas é do mundo. E muitas vezes nossos olhos, a nossa carne, está inclinada somente para as coisas dessa vida, somente para as coisas dessa terra. E é por isso que nós estamos perdendo a alegria e o gozo que está na casa do Pai. Não reconhecendo o prazer e a alegria que é poder estar na presença dEle. Existe um ditado aí fora que as pessoas dizem que o soldado alguém não se perde. Não queira perder essa presença para você. Valorize hoje que você está aqui. Porque o versículo 17 vai falar, o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque tudo isso que está oferecendo, tudo isso que está sendo oferecido, tudo isso que salta aos nossos olhos é passageiro. Veja, Salomão foi um dos homens mais ricos, foi o mais rico da época dele. Não houve homem com maior riqueza que Salomão. E ele olha para tudo isso e fala, não adianta nada isso. E muitas vezes a gente está se matando por causa das coisas dessa terra, mas está esquecendo o maior presente, o maior tesouro, que é a presença de Deus na sua vida e aquilo que foi conquistado por você para que ela busque a salvação e a vida eterna. Se as coisas dessa terra estão tirando os seus olhos da salvação da vida eterna, pare de olhar para isso. Asaf vai dizer que ele quase se desviou, por pouco os seus pés não vacilaram. Por quê? Porque ele começou a olhar demais para aquilo que o ímpio estava fazendo, que não tinha dificuldade, que não tinha lutas, que parecia que tudo era fácil para ele, que olhando as coisas que essa vida tinha para oferecer, falando, olha, ele está bem, está tudo certo, está tudo ok para ele. E para que eu tenho que conservar uma oração fiel, então? Para que eu tenho permanecido firme na presença do Senhor? Olha os ímpios, nem na morte dele parece que eles têm dificuldade. Até que a palavra diz que ele chegou na casa do Senhor. Quando ele chega na igreja, ele olha, ele lembra, ele recorda e fala assim, então eu lembrei o fim deles. Eles estão andando por caminhos escorregadios, a qualquer momento eles podem cair. E o que será da alma desses se caírem distantes da presença do Senhor? Porque essa vida, meus irmãos, é muito transitória e passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o nome do seu bisavô? Ou da sua bisavó? Ou do seu tataravô, então, do seu tataravô? Sabe? Não lembra? Não. E faz parte da sua família. Provavelmente há 100 e poucos anos atrás eles eram ricos. E hoje você não lembra nem o nome deles. Por que você está dando tanto valor para as coisas aqui, se há 2 ou 3 gerações nem o seu nome vão se lembrar? Nessa terra.
Mas se você estiver alcançado os tesouros celestiais, lá no céu haverá um livro que o seu nome está escrito lá. E quando você chegar lá, Deus vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. E às vezes a gente está trocando isso, que é tão grande, por coisas tão passageiras que tem aqui. Não se atentando que o maior tesouro é aquilo que está preparado para cada um de nós na eternidade. Não deixe que as coisas desse mundo ofusquem o brilho que há no céu sobre a sua vida. O brilho daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Aquilo que Cristo conquistou na cruz é muito maior do que tudo aquilo que essa terra pode oferecer. Nenhum dos tesouros dessa terra se compara com aquilo que está preparado para nós. A Bíblia vai dizer que olho não viu, ouvido não viu, e nem tocou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aquilo que Deus tem preparado para nós, nada dessa terra ainda experimentou. Mas às vezes a gente fica preso demais naquilo que Paulo disse, esses sofrimentos leves e momentâneos. Que a palavra diz que eles não podem se comparar com a glória que há de se revelar. Aquele filho, enquanto estava distante da casa do pai, passou pelos sofrimentos, mas quando ele voltou, ele encontrou gozo no seu filho. Você pode ser o que quiser distante da presença do Senhor, mas filho, é só quando você volta para ele. Você pode achar que as coisas aí podem te satisfazer, mas a verdadeira alegria é só na presença do Pai. Ah, mas pastor, essa luta nós temos dificuldade, nós temos lutas nessa vida. Temos. Não estou dizendo para você que você vir para cá, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter desafios, vai ter. Isso está sujeito a todo ser humano. Mas a questão não é somente aquilo que vai acontecer aqui. E depois daqui? Lá não haverá mais choro, não haverá mais dor. Porque Ele enxugará com nossos olhos todas as lágrimas. Então nós receberemos o corpo glorificado, assim como de Jesus é. Então nós chegaremos naquele dia, imagina que nós iremos para Ele. Imagina chegando naquele dia e nós vamos de volta. Teve dificuldades, mas valeu a pena. Teve desafio, mas valeu a pena. Foi difícil renunciar à carne, mas valeu a pena. Foi difícil abrir mão de algumas coisas dessa vida, mas valeu a pena. Porque isso que eu estou conquistando aqui é muito maior do que todas as coisas que me foram oferecidas enquanto eu estava lá. Então não deixe que o inimigo enche o teu ouvido, o teu coração, para que você queira sair, para que você queira se afastar. Apegue-se a Deus, aproxime-se cada vez mais do Pai. E pelo amor de Deus, não viva como empregado na casa do Pai, não, porque Ele te chamou para ser filho. O filho mais velho, ele se via como empregado, mas ele não desfrutava do prazer de ser filho. Por quê? Porque para ele era só o compromisso de ir, de trabalhar, mas não de ter relacionamento com o Pai. E Deus te chama para isso, para ser filho, para poder conversar com o Pai, para poder ouvir a voz do Pai, para poder sentir o abraço do Pai, para sentir acolhido pelo Pai, ajudado, socorrido em todo tempo, em todo momento. Mas para isso nós precisamos tomar uma mudança na nossa atitude, no nosso modo de se aproximar de Deus. O conselho é que Deus é sempre válido para nós em todo tempo. Lembra-te de onde caíste. Volta a praticar as primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Aquela alegria que você sentia quando vinha à casa de Deus, volta. Aquele gozo que você sentia em estar na presença de Deus, volta a buscar isso. Aquilo que você sentia quando você começou, volta a isso. Relacionamento de pai com filho que Deus tem conosco é esse. Quando você tinha gozo, alegria, vontade, desejo, intenção, quando orar era um prazer, quando louvar os hinos era um prazer, quando ouvir a palavra era algo que saciava, enchia o teu coração, volta a praticar as primeiras obras. Volta, filho pródigo, para a casa do Pai. Que não sejamos o filho pródigo que continuou na casa do Pai, mas que sejamos aquele que permanece na casa do Pai, como aquele que retornou nos braços do Pai. Alegre por estar na presença do Pai, regozijando na presença do Pai, vivendo como filho realmente. Há muito mais que o céu pode te oferecer do que aquilo que a terra
está tentando ofuscar diante dos teus olhos. Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Deus se resume a essa terra, nós seríamos mais felizes. Mas glória a Deus demais. Nossa esperança é em Deus de vida eterna, de uma glória eterna, de algo que não vai passar quando os meus olhos aqui fecharem. Quando meus olhos aqui fecharem, eles vão se abrir nos céus. E eu poderei contemplar a glória do Senhor. Para encerrar, tem um testemunho que eu vi, eu achei muito impactante. Aquele cantor Cleiton Queiroz, Cleiton Queiroz, ele está dizendo que uma pessoa perguntando para ele: você não ora para Deus, você não se entristece, né? Porque você louva a Deus, mas você é cego. Não se entristece de repente porque Deus não restabeleceu a tua visão, não te curou, não te devolveu a visão? Ele falou: não. Porque quando os meus olhos forem abertos, a primeira coisa que eu vou ver é o rosto de Jesus. Glória a Deus. Ele não estava firmado somente nas coisas dessa terra. Porque ele olhava e falava assim: aqui eu posso não ver, mas quando os meus olhos se abrirem, é o rosto dele que eu vou contemplar. Quando os meus olhos se abrirem, não é as coisas que aqui estão, é aquilo que João contemplou que eu vou poder contemplar. Então, que a nossa esperança esteja sempre isso, que um dia nós o veremos face a face, contemplaremos como ele é, e que aquilo que nós estamos passando aqui é temporal, é passageiro, mas há uma glória eterna preparada para cada um de nós. Se agarre nessa esperança, não se abate da casa do Pai, não deixe de buscar a presença do Pai, porque tem muito mais do que ele pode te oferecer do que aquilo que o inimigo está tentando te dar. Que Deus te abençoe poderosamente e que você permaneça e que você não caia, em nome de Jesus. Sou filho desse amor, manifestado em Jesus na cruz. Ele está o amor e me faz viver. Meu nome está escrito em suas meu amor, que me atraiu, me salvou. Eu conheci o amor tão grande, amor que transforma e transforma. Eu conheci o amor tão grande, amor que transforma e transforma todo Eu conheci o amor tão grande,
Não mais escravo, agora libertou. Jesus me libertou. E amor perfeito, e amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, amor perfeito, Jesus me libertou. E amor perfeito, e amor perfeito, sua graça me alcançou. Não mais escravo, amor perfeito, Jesus me libertou. E eu conheci o amor tão grande, tão grande, a minha sua essa fora, todo tempo. Eu conheci o amor tão grande, tão grande, a minha sua essa fora, todo amor que transforma em sabor, oh esse amor, esse amor se revelou a nós. Então, se hoje nós podemos, pela graça de Deus, ser que o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos achou lá onde a gente está. É lá naquele mundo onde a gente vivia, naquela situação onde a gente vivia. Esse amor nos encontrou e nos fez como nós entregou para os seus filhos. E que honra nossa, né? Eu que seria de nós com vocês e tão grande amor por nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Palavra abençoada. O pastor citou Salomão, no livro de Eclesiastes, depois de todos os prazeres que ele desfrutou. Quando eu digo prazeres, os prazeres da carne, os prazeres que o mundo oferece, longe da presença de Deus, porque nós temos os nossos prazeres, as nossas alegrias na presença do Senhor. No finalzinho do livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim: lembre-se do seu Criador, sempre nos dias da tua mocidade, ou seja, nos dias que você tem força, porque vai chegar um dia maus, um dia de fraqueza, um dia que teu corpo não te obedece mais, um dia que as pernas já não são tão fortes, a voz já não é tão forte para louvar. Antes que cheguem os dias maus, lembre-se do seu Criador. Eu tive um tempo, um bom tempo afastado dos caminhos do Senhor. Eu já disse que eu me converti em 98. Eu creio que eu fiquei 2 anos afastado dos caminhos do Senhor. Foi a pior época da minha vida. A pior época da minha vida. Foi o momento que eu passei ira, nervo. Meu casamento se apagou. Foi tristeza, cheia de tristeza. Mas
quando eu renderei estava no Senhor, sempre foi difícil. Foi fácil retornar os caminhos do Senhor, pedir perdão à igreja, pedir perdão a Deus. Mas a alegria tomou conta do meu coração e eu estou firme no Senhor. E espero que estar com eles na eternidade. Em nome de Jesus. E nessa noite, eu não sei, eu conheço a todos, a muitos, não sei se tem alguém afastado do caminho do Senhor, não sei alguém queira reconciliar, ou simplesmente queira dizer assim, irmão, eu quero assumir um compromisso com Deus, ficar firme nos caminhos dele. Eu quero permanecer firme nos caminhos do Senhor, mas eu não tenho força. Eu estou abatido, estou desanimado, estou triste, mas eu quero. Você tem esse desejo, essa vontade? Na hora da oração, chegue aqui à frente, senão simplesmente levante a sua mão. O irmão, a irmã vai te acompanhar durante a oração. Amém? Vamos ficar de pé para nós fazermos a nossa oração. Lembrando-se que domingo nós temos culto às 18 horas. E venha, compareça, venha adorar a Deus conosco, culto de família. Nós vamos estar adorando o nosso Pai. Amém? Tem alguém que é esse caso, queira retornar para a casa do Senhor, compromisso com o Senhor, de adorar ao Senhor, ou talvez até mesmo aceitar Jesus Cristo como único Salvador? Amém? Tem alguém? Amém? Glórias a Deus, todos firmes para o Senhor. Vamos orar, depois eu vou chamar o presbítero Carlos para estar abençoando a igreja. Amém? Vamos orar. Pai do céu, somos gratos ao Senhor, meu Deus, por esse momento, por esta boa palavra, nesse momento que nós temos, meu Deus, onde a paz invade o nosso coração, onde nós temos prazer de estar na tua presença, Pai. Hoje nós temos a alegria, meu Deus, de estarmos diante de ti, meu Pai, te adorando, louvando, escutando o teu falar. Oh, Pai do céu, nos ajude, meu Deus, nos tempos que nós temos força, meu Deus, para te adorar, para vir à tua casa te servir, meu Deus, aprender a tua palavra, ouvir a tua palavra, meu Pai. Obrigado por essa comunhão que nós temos. Somos gratos, meu Deus, pelo seu cuidado na nossa vida, meu Pai. Obrigado porque o Senhor nunca nos desampara. Obrigado porque o Senhor sempre está de braços abertos a receber a cada um de nós, meu Pai. Oh, Pai do céu, somos gratos por esse local. Somos gratos pela sua presença, meu Pai. Leve cada um debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção. Nos conceda uma noite abençoada, meu Deus. Nós oramos e por fé já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos, seus irmãos, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as nossas consolações do Espírito Santo sejam com todos que digam. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos